A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC que estabelece uma transição gradual para o fim da escala de trabalho 6x1, sem redução de salários. Assunto para ele, economista, colunista aqui da Band News TV, Paulo Rabelo de Castro. Seja muito bem-vindo, Paulo. Boa noite. Boa noite, Lene. Boa noite, Felipe. E para o assinante que nos acompanha no Jornal da Band News TV. Paulo, análise sobre essa aprovação na CCJ da PEC que estabelece esse fim gradual, principalmente falamos de transição, né? Que pega bastante o mercado de trabalho e principalmente também a economia. A FEComércio é a favor desse fim da escala 6x1, né? Na realidade, é difícil encontrar um empresário que seja a favor de mais trabalho. Óbvio que todos os empregados são a favor também de menos trabalho. A dúvida do empresariado é saber quem paga a conta no final do dia, porque se a escala de 6x1 comanda um determinado salário por hora, que é calculado, obviamente, tendo em vista a quantidade de horas efetivamente trabalhadas, se há uma redução imposta pela lei, no caso é no mais alto nível, porque é uma alteração constitucional, no momento em que entra em vigor essa diminuição da escala, se ela afetar a relação de trabalho, porque pode também não afetar, podemos ter uma relação de trabalho já enquadrada, e já explico isso, mas se ela afetar, e isso será muito comum, principalmente nas atividades de comércio, e, em geral, nas atividades de serviço, cito, por exemplo, supermercados, onde, para dar apenas uma atividade, a do caixa, ele normalmente comparece 6 vezes por semana, com uma jornada que normalmente é de 8 horas menos 4, porque aí ele cumpre as 44 horas, que são o limite estabelecido junto com a jornada atual de 6x1. Bom, o que a PEC, que está em tramitação no Senado, está estabelecendo, e eu digo está estabelecendo porque passou na CCJ, mas ainda vai ao plenário no Senado e depois seria remetida à Câmara, onde vai se encontrar com uma outra PEC que também está tramitando. Portanto, não é um assunto para amanhã, para o dia seguinte, mas é importante que se diga. Ela reduz essa PEC, que é de 2015, autoria do senador Paulo Paim, estabelece que no ano seguinte à sua aprovação, a jornada cai de limite máximo de 6 dias de trabalho por 1 do descanso para 5 dias de trabalho contra 2 de descanso, portanto, a chamada semana inglesa, com 40 horas e não mais 44 de limite. Agora, a proposta Paim também acrescenta o seguinte: nos 4 anos subsequentes à implantação, o limite de horas vai caindo 1 hora por semana, 1 hora por ano, perdão. E, portanto, no ano seguinte cai para 39 horas no máximo, 38, 37, até atingir 36 horas de trabalho. Há uma curiosidade, Lene e Felipe, que é que, de fato, embora o limite legal seja bíblico, porque Deus também, diz a Bíblia, trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Portanto, também não há nenhum exagero com a ideia de que as pessoas trabalhem 6 dias contra 1 de descanso. Algumas atividades quase que exigem esse tipo de comparecimento. O que é importante é que na jornada negociada nas convenções coletivas, dificilmente se encontra esse limite legal. Na realidade, eu citava, por exemplo, caixa de supermercados, é muito mais comum que a gente encontre 40 horas trabalhadas e não 44. 5 dias por semana e não 6. E, na realidade, se a gente olhar a média brasileira, Felipe, vamos encontrar que na média brasileira são 39 horas, ou seja, ainda tem algumas atividades
que vão se apresentar baixando a média de 41, 42 para a direção de 39, que significa que tem muita gente trabalhando 37, 36. E mais curioso ainda, se a gente incluir todos os feriados, as férias e mais o bônus adicional em dinheiro, a gente conclui uma coisa muitíssimo curiosa, é que nós já estamos, em termos de jornada efetiva, numa média de 32 horas trabalhadas. E, portanto, até abaixo daquele país, a França, que tem um limite legal mais curto, que é 35 horas. Ou seja, eventualmente, os congressistas vão estar legislando em cima de uma realidade que, negociadamente e efetivamente, como o Brasil, inclusive, é o paraíso dos feriados, nós temos, de fato, muitos confortos no meio de uma jornada que pode ser de 6x1 ou 5x2. Vamos lá. No que se refere à parte mais sensível do nosso corpo humano, o bolso. A seguinte situação de mudança da lei muda a questão efetivamente de geração de empregos, vai criar mais empregos, que é o que defendem aquelas pessoas que querem a mudança, e vai dar mais salário, no caso, para as pessoas, mas isso não vai representar também mais custos para o empregador e aí vai repassar exatamente para aquelas pessoas que lá vão comprar, seja no supermercado, seja em outros setores de serviços, que não vai ter uma inflação aí nessa situação toda e vai acabar estourando no bolso de todo mundo? Felipe, você justamente colocou a vírgula no discurso e na narrativa, eu diria generosa até, de muitos parlamentares e muitos movimentos sociais que só veem as virtudes de mais lazer, mais tempo para a família, etc. e tal. De fato, e isso acho que ninguém, nem do lado defensor dessa medida, nega isso, que se a gente corta horas de trabalho, óbvio para que o pessoal que vai ser atingido, repito, se cai de 6x1 e passa para 4x3, como no caso da proposta da deputada Érica Hilton, realmente o impacto é de um aumento do custo da hora trabalhada, já que não há redução salarial para todos que estão empregados formalmente, e esse impacto supera 20% no custo hora. Algumas contas, se completamente implementado e de forma abrupta, revelam que o custo hora pode subir para a faixa de 37% de aumento. Logo, e você que é bom também de economia, vai admitir comigo que a reação natural de qualquer gestor empresarial, ao ver que um determinado fator de produção teve um aumento de custo, pode ser a mão de obra, pode ser o fornecimento de cimento, qualquer coisa. Ele vai imaginar maneiras de economizar naquele insumo. Só que esse insumo, no caso, é gente. São serviços prestados por pessoas. Então, o nome disso é desemprego de mão de obra. Ah, bom, mas eu vou, naquelas horas que o caixa do supermercado deixou de comparecer, embora ganhando, eu vou colocar uma outra pessoa. Não necessariamente. Muito provavelmente esse caixa vai ser substituído. E observem bem o que já está acontecendo hoje, não só em supermercados, mas em lojas de departamentos, a automação dessa atividade. Estou lembrando só o caixa, porque a gente chega lá e o supermercado está colocando os consumidores para dar uma de caixa. E a gente, até às vezes, porque é mais cômodo, passa pelo caixa automático, assim como também vamos começar a ter a automatização de outros serviços. Portanto, há desemprego, sim. É um desemprego, inclusive, que pode ser avaliado de forma muito grave, porque nessas atividades onde a escala
é efetivamente reduzida, se você tem um impacto de custo da ordem de 30%, inicialmente, e estou sendo conservador, a gente terá uma redução de cerca de 15% da mão de obra empregada, é a conta que o estudo da RC Consultores fez. Não é nada trivial. Não. Agora, o pior é o seguinte, o que o empresário faz? Ele olha bem e diz, bom, e se eu conseguir desempregar essa mão de obra que está empregada com o custo hora mais elevado e tenho aqui uma fila de pretendentes e candidatos a trabalhar na mesma atividade por um pouco menos, por aquele salário original. Nesse momento, muito provavelmente, vai acontecer uma rotatividade de mão de obra e, portanto, nós vamos eventualmente ter uma dissolução dos efeitos positivos sobre salários. Basta pensar, né, Felipe, uma coisa simples. Se a gente pudesse aumentar o custo de um produto e, com isso, utilizá-lo mais, por que não aumentar, não diminuir, para 2 dias apenas? Sim. Por que 4 dias de trabalho é que é equilibrado contra 3 de descanso? Eu, por exemplo, ando meio cansado, dado a minha idade, etc. Eu proponho trabalhar 2 dias por semana só. Desde que seja contra quarta. 5 de descanso. Desde que um seja quarta. Pois é. Mas eu tenho que arrumar um empregador que me sustente trabalhando só 2 dias, mas me pagando 6. Me leva junto. Paulo, muito obrigada. Ótima noite. Até semana que vem. Eu queria dizer para vocês que foi um prazer, se é que a gente não vai estar presente nem no dia 24 de dezembro e nem no dia 31, que foi uma alegria estar com essa dupla dinâmica, inteligente, bem preparada, mas que eu gostaria de dizer, na família Band, quem mais me chama a atenção é o participante e o familiar oculto. É você, assinante, que está nos ouvindo e tendo paciência de acompanhar as bobagens que nós dizemos por aqui. Ô, Paulo, 24 a gente não vai estar aqui, então tu faz o que tu quiser na tua vida. 31 tu não desliga o celular, tá? Que a gente te coloca no ar. Nós vamos estar os dois aqui no 31. Tchau. Não me diga. Olha, eu estou por aqui. Apesar de ser um desejo meu só trabalhar 2 dias, de fato, eu me candidato a trabalhar até em véspera de feriado. Um abraço muito cordial e que vocês todos passem um ótimo Natal. Você Obrigada, também, Paulo, você e família. também. Abração. Essa dupla vai estar aqui dia 31 de dezembro. Não tem folga, não tem escala. Não 4. tem escala.